Pela graça de Deus, estamos de volta para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Eu espero que as mensagens estejam te abençoando, estejam te ensinando e que juntos estejamos aqui aprendendo com o Senhor o que é uma verdadeira decisão quando se decide por Jesus Cristo. Espero que Deus esteja falando ao teu coração e que no final dessas lições você possa ter aprendido muito. Você, como uma pessoa salva em Cristo Jesus, afirmar ainda mais a sua salvação, a sua esperança no Senhor Jesus, e a pessoa que ainda não é salva, que tem assistido estas mensagens, que Deus possa estar falando ao seu coração e compreender que a vontade de Deus é que o seu coração seja aberto para receber Jesus como seu Salvador e, consequentemente, recebendo Jesus como Salvador, receberá também dele a bênção da salvação. Nós estamos estudando o capítulo 19, versículos de 1 até o versículo 10 de Lucas. Espero que você tenha lido em casa, em sua Bíblia, que você esteja aí descobrindo essas preciosidades que nós temos descoberto aqui nesse pequeno trecho da Bíblia Sagrada. A verdade é que a minha intenção não é esgotar o assunto bíblico aqui. Ninguém jamais pode esgotar um assunto bíblico, porque a Bíblia Sagrada escrita é a mente de Deus. E ninguém pode prescutar a mente de Deus, ninguém pode examinar a mente de Deus. Portanto, por mais que nós leamos esse texto, nós vamos encontrarmos pedras preciosas que parece que estão ocultas e o Espírito Santo, através da leitura, estará revelando para nós. Portanto, mais uma vez, peço a você, meu querido irmão, meu amigo, leia o texto que nós estamos examinando e com certeza Deus falará muito ao teu coração. Na última mensagem, nós usamos o versículo 9 para mostrar um dos acontecimentos que aconteceu na vida de Zaqueu. Está lembrado que nós falamos sobre 7 verbos que descrevem a decisão de Zaqueu e quando ele se converte, o que aconteceu na vida de Zaqueu? No verso 9 diz que Jesus declarou a salvação de Zaqueu baseada em 2 fatos, em 2 princípios ou fundamentos principais. Jesus deixou muito claro ali que a salvação de Zaqueu estava baseada na obra redentora de Deus, no plano redentor de Deus, feito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e também estava baseado, ou era um resultado da missão dele, Jesus, aqui no mundo, de acordo com João capítulo 3, versículo 16. Vamos ver mais um acontecimento surpreendente na vida de Zaqueu? O segundo acontecimento agora está no versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. O que aconteceu aqui na vida de Zaqueu? Se você leu o texto atentamente junto comigo, no versículo 5, é dito um pouco sobre a reputação de Zaqueu. A Bíblia diz que quando Jesus entrou para hospedar com Zaqueu, todos que estavam em volta dele disseram: Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. O que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo quem Zaqueu era. Isto é reputação. É aquilo que dizem que somos. Eles estavam dizendo que Zaqueu era um pecador. Quem sabe o pecado de Zaqueu é possível que estivesse relacionado em propina, em extorquir as pessoas de quem ele cobrava os impostos para o governo. Então Zaqueu era tido como um ladrão diante da sociedade, aquele que tirava o que não lhe pertencia, tirava dos outros.
Você está vendo agora a diferença? O que aconteceu no coração de Zaqueu? Eis que eu agora, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu roubei de alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Que descoberta nós temos aqui no texto, não é? Quer dizer, que transformação aconteceu na vida deste homem chamado Zaqueu. Aquele que antes extorquia, aquele que antes tirava de alguém o que não era seu, agora está disposto a dar do que é seu e não apenas devolver, mas ele disse, vou devolver 4 vezes mais. Esta é uma ação de um coração transformado. É uma ação de um coração compungido. A Bíblia diz que um coração arrependido, Deus não rejeita. Portanto, Zaqueu agora estava mostrando na sua nova vida espiritual que algo por dentro havia acontecido. É aquilo que a Bíblia chama de arrependimento, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de propósito, e isto é visto na prática, nos seus atos. A fé de Zaqueu agora falava muito mais alto do que as suas palavras, porque Zaqueu agora colocava em prática a sua fé. É aquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 10. Fomos salvos para as boas obras. Zaqueu agora colocava em prática a sua fé através das suas boas obras. Aquilo que disse Jesus em João capítulo 5, Mateus capítulo 5, melhor dizendo, o texto que nós já examinamos aqui, quando Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Tiago também confirmou dizendo, olha, se você tem fé, então confirme-a através das boas obras, porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé, sem as obras, elas estão mortas. Zaqueu estava no caminho certo, porque dentro do seu coração havia acontecido algo novo. Ele havia nascido de novo. Ele era uma nova criação. Ele era uma nova pessoa. Era um novo homem agora em Cristo Jesus. As coisas velhas haviam passado, eis que tudo se fazia novo. E o acontecimento aqui na vida de Zaqueu era que ele estava, neste momento, descobrindo a razão da vida. Zaqueu agora tinha a razão para viver. Ele havia descoberto Jesus, o sentido da vida aqui e na eternidade. O próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Zaqueu havia descoberto a vida que está em Jesus e a vida que é o próprio Jesus. João, escrevendo no capítulo 1, ele disse isto, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Portanto, ele encontrava agora a luz e a vida que era o Senhor Jesus. Por isso essa grande transformação e este grande acontecimento na vida de Zaqueu. Ainda no capítulo 6, aliás, capítulo 11 de João, no versículo 25, Jesus declara dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Zaqueu descobriu a vida e a ressurreição. Ele sabia agora que podia dormir em paz por ocasião da morte, porque um dia, de acordo Daniel capítulo 2, ou 12, versículo 2, um dia o seu corpo levantaria da sepultura, e de acordo 1 Tessalonicenses capítulo 4, levantaria transformado para o encontro com o Senhor Jesus. Então ele agora estava em paz, porque ele havia descoberto o sentido da vida, o valor da alma, que é o Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 12, esse é um texto, faço questão de ler. Olha o que Zaqueu havia descoberto. Zaqueu só podia estar muito feliz, alegre, porque ele havia descoberto realmente a vida.
o valor, o sentido de se viver neste mundo para Jesus, até que estejamos vivendo com Ele por ocasião da nossa promoção daqui para a eternidade. O capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João, verso 12, diz o seguinte: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Zaqueu agora tinha a vida, porque ele havia descoberto a vida em Jesus, o grande valor que ele tanto procurava. Aquele que não tem Jesus não tem a vida. Logo, Zaqueu, se tinha Jesus, Jesus havia declarado a salvação de Zaqueu, ele tinha certeza que tinha a vida, porque ele tinha Jesus. Olha o verso 20 ainda do capítulo 5 de 1 João. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como o coração de Zaqueu não poderia estar feliz? Como não poderia haver mudança na vida de Zaqueu, desde que ele havia descoberto o valor da vida? Havia descoberto Jesus, o sentido da vida, aqui e na eternidade. Espero que você esteja compreendendo aquilo que nós temos nesse texto de Lucas 19, do verso 1 ao verso 10, essas preciosidades que enriquecem a nossa vida, que nos servem de grandes lições, mas sobre tudo isto, que elas sejam colocadas em práticas para a nossa vida espiritual, tanto a nós como salvos, quanto aqueles que procuram ainda descobrirem o valor, o sentido da vida neste mundo e que possa descobrir em Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Eu quero terminar orando por você. Pai querido, Pai de amor, nós continuamos aqui, ó Deus, estudando a Tua palavra, descobrindo aquilo que o Senhor tem aos nossos corações e temos descoberto na vida deste homem chamado Zaqueu o perfil de um verdadeiro cristão, convertido, transformado e que tem agora uma vida totalmente diferente para a honra e para a glória do Senhor. Que seja também esta, ó Deus, a nossa vida aqui. Que tomemos isto como exemplo. Que os meus amigos que ainda não são salvos, que me assistem em todas as mensagens, tenham tempo suficiente para tomarem uma decisão, recebendo como Zaqueu Jesus Cristo, o autor da vida, o autor da salvação. Oramos com gratidão nos nossos corações, rogamos a Tua bênção para as famílias, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos e meus amigos, continue orando por mim, por favor, que Deus me dê a graça de continuar pregando, anunciando o Senhor Jesus, o meu grande prazer, a minha grande paixão. Que também você seja ricamente abençoado. Prometo voltar na próxima mensagem, se Deus nos permitir. Até lá, forte abraço, Deus abençoe você e a sua amada família.